Bom, Mota também comentou as propostas de CPI para investigar o Banco Master, disse apoiar as apurações em curso pela Polícia Federal e pelo Banco Central, mas não indicou prioridade para a instalação de comissão na Câmara. Já o Senado, Berenice, Marcelo Rocha Monteiro e Guta Pini avançou nas investigações sobre o caso do Banco Master. O grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos aprovou 19 requerimentos. Essa decisão abre a fase de fiscalização e prevê depoimentos de envolvidos. Entre os convidados estão Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Augusto Lima, ex-sócio da instituição, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, João Acioli, presidente interino da CVM, Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal e representantes do Banco de Brasília e do TCU. O grupo quer esclarecer operações financeiras que podem ter movimentado até 50 bilhões de reais e que colocaram em recursos públicos aí em risco, incluindo fundos de pensão. O senador Renan Calheiros, que é o coordenador do grupo, disse que as práticas acenderam alertas em órgãos de controle e deixaram milhões de brasileiros expostos. As audiências públicas estão previstas, mas as datas também não estão definidas. O colegiado quer mais informações, requerer informações aí do Banco Central, do TCU, do Ministério da Fazenda e também da Polícia Federal. Sua análise, Marcelo Rocha Monteiro, que já sinalizou que quer comentar esse assunto. Diga. Olha, Daniel, o poder de investigação do Congresso, né, ele é paralelo ao poder de investigação da polícia. A polícia é o órgão, a princípio, né, incumbido de fazer a investigação sempre que existe a notícia da prática de um ilícito penal, de um crime, né? A investigação criminal é, a princípio, função dos órgãos policiais, né? E para que existe essa investigação policial? Para que sejam reunidas provas, né, de que foi praticado um crime e também provas da autoria desse crime. Não, evidentemente, não adianta, tá, você investigar um crime sem descobrir a autoria. Quando essas provas são reunidas pela polícia, através do inquérito policial, quando o inquérito é concluído, o inquérito policial ele é remetido ao Ministério Público para que o Ministério Público, né, para que a promotoria processe os criminosos perante o judiciário. Ou seja, você tem primeiro a investigação, que a gente chama de inquérito policial, para depois, por iniciativa do Ministério Público, ter o processo judicial, ao final do qual um juiz ou tribunal vai julgar os acusados e decidir se eles devem ser condenados ou absolvidos. Qual é a importância de você ter a investigação parlamentar? CPI quer dizer Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito é investigação. Então, você tem o inquérito policial, mas você pode ter também o inquérito parlamentar. No momento em que o sistema de justiça criminal brasileiro, principalmente no que se refere ao Supremo, eu lamento ter que dizer isso como profissional da justiça, né? Mas o sistema de justiça criminal brasileiro, principalmente no que tange ao Supremo, não merece credibilidade, né? O Supremo não tem a confiança da imensa maioria da população, não tem a confiança nem dos parlamentares, pelo que a gente viu agora, né? Então, a importância da investigação pelo Congresso, da CPI ou CPMI, ou qualquer tipo de investigação parlamentar, é muito grande. Por quê? Porque vai mostrar ao povo brasileiro quem fez o quê, quem está envolvido em quê, quais são os crimes cometidos e quais aqueles que os praticaram, quais aqueles que os acobertaram, inclusive dentro do Estado brasileiro, dentro dos poderes da República, aqueles que participaram, se envolveram ou acobertaram ou tentaram acobertar, por exemplo, os crimes do senhor Vorcaro. Então, se o sistema de justiça não pune, infelizmente não pune, eu tenho aqui de novo, vou citar o ex-governador do meu estado, que nesse momento está em casa, condenado a 400 anos de prisão, foi solto pelo Supremo, está em casa postando dicas para o final de semana de lazer. Qual o filme que você deve assistir,
a peça que você deve ir ao teatro para ver. Isso é um deboche. E é um deboche permitido por quem? Pelo Supremo. Então, hoje, a expectativa com relação ao Supremo é muito baixa, né? Então, e o Sérgio Cabral, de quem eu estou falando, é só um exemplo. O outro exemplo é o Lula e tantos outros. Então, nesse momento, a atuação do Congresso investigando, o Congresso pode julgar, o Congresso pode punir, o Congresso pode condenar? Não pode, realmente não pode. Isso quem pode fazer é o Poder Judiciário, é a Justiça. Mas a investigação parlamentar, a investigação pelo Congresso, pode mostrar as entranhas dessa podridão toda que toma conta hoje do Estado brasileiro e aí incluindo, infelizmente, uma parte do Poder Judiciário. Então, acho realmente importante que haja que todos essas audiências que você mencionou, ainda não tem data, enfim, mas que o Congresso ouça todas essas pessoas, para que nós, os pagadores de impostos, saibamos quem fez o quê. Diga, Berenice. Daniel, queria só fazer voz aqui à nossa audiência pela indignação de ter Renan Calheiros querendo que seja investigado, intimando pessoas para serem ouvidas no âmbito das fraudes, da fraude que tem aí o Banco Master nessa linha de investigação, porque realmente hoje é o que nós temos no Senado. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos é o senador Renan Calheiros, ele que tem um histórico de escândalos nas costas, corrupção ativa, passiva, né? Acusado inclusive de receber propinas milionárias à época ainda da Lava Jato, na Odebrecht, mas teve o benefício ali de processos serem anulados também pelo Supremo Tribunal Federal. E agora, em ano eleitoral, todo mundo querendo aí ter uma beirinha, né? Um protagonismo nessa investigação do Banco Master, e nada mais passa do que isso, protagonismo, né, oportunismo diante desse escândalo envolvendo o Banco Master em ano eleitoral. É a raposa cuidando do galinheiro, Daniel. Enquanto isso, essa ação acontece enquanto tem muita pressão aí por uma CPI específica, mas que, como a gente disse agora há pouco, com a Berenice Leite e também com o Marcelo Rocha Monteiro, não vai ser instalada, pelo menos não tão cedo. As razões a gente já imagina quais são. Mas antes de ouvir agora a Guta Pini, a gente também não pode se esquecer que o rombo do Banco Master pode chegar ao bolso do contribuinte. Isso daí porque esse rombo pode chegar aos cofres públicos, ou seja, ao dinheiro do pagador de impostos. A liquidação do Banco Master em novembro de 2025 e também do Will Bank em janeiro desse ano geraram um buraco de cerca de 47 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Crédito. O FGC funciona assim, é uma associação privada mantida pelas contribuições dos próprios bancos. Por isso, não há previsão de dinheiro público para cobrir esse valor, pelo menos inicialmente. Mas os prejuízos indiretos podem afetar os aposentados, os pensionistas, os servidores públicos. Afinal de contas, 19 fundos de previdência própria de estados investiram em títulos do Master. No Rio de Janeiro, por exemplo, Marcelo Rocha Monteiro, a Rio Previdência aplicou 970 milhões de reais em letras financeiras do banco. No Amapá, a Amprev tem investimentos que representam 4,7% do patrimônio. No Amazonas, outros fundos também estão expostos. Se os títulos não forem pagos, os fundos podem ter que aumentar contribuições dos servidores ou reduzir benefícios. Outro ponto que os especialistas avaliam, indicam, é de que o Banco de Brasília, o BRB, que comprou carteiras de crédito do Master, veja só, estimativas do Banco Central apontam que o BRB pode precisar de até 5,5 bilhões de reais em capital. Esse valor viria, na verdade, do governo do Distrito Federal, que é o controlador do BRB, e até agora não há um prejuízo consolidado. Ainda não está definido se o Master vai honrar os pagamentos dos títulos vendidos aos fundos de previdência. O caso, por enquanto, segue sob investigação da Polícia Federal e do Banco Central, mas é inevitável a gente falar sobre esse alerta, trazer esse alerta sobre esse eventual risco de essa conta ser paga pelo contribuinte ou
pagador de impostos, Marcelo. Pois é, Daniel. A gente já viu esse filme antes dos filmes dos fundos de previdência, né, nos governos do PT, quando os apadrinhados políticos do PT foram nomeados para administrar, né, fundos de previdência ligados a empresas estatais, né, o Postales, dos funcionários dos Correios, o Real Grandeza, dos funcionários da Eletronuclear, Furnas, etc. E esses funcionários tiveram um prejuízo terrível, porque esses petistas, né, administraram os fundos de maneira ruinosa, né, se envolveram em atos de corrupção. Os funcionários dessas empresas estatais, né, os aposentados, por exemplo, dos Correios, né, tem gente que até hoje tem um desconto, né, na sua aposentadoria para cobrir esse rombo deixado nos fundos de previdência durante a administração petista, né? E a gente agora está vendo esse quadro se repetindo.